os pais precisam ser conscientizados o valor da escola bíblica dominical. Conhecendo esse valor, eles devem não só induzir, mas eles devem conduzir os filhos à escola dominical. Porque, irmãos, eu comecei a frequentar a escola dominical com 8 anos de idade. Hoje eu estou com quase 89. Pois bem, são 81 anos na igreja. Ainda hoje, eu me recordo de lições recebidas na minha classe da escola dominical quando iniciei. Nós tínhamos, na verdade, uma professora muito dedicada e aquela irmã, olha, com muito carinho, cuidava de todos nós e aquilo nos ajudou na formação do nosso caráter, junto com a família. Porque, irmãos, é bem simples, deixar bem inteligível que a educação da criança é o papai e a mamãe que dá em casa, mas o aprendizado espiritual é na igreja. E nada é melhor do que a escola dominical, pela liberdade que o aluno tem para interagir com o professor. Daí os resultados são maravilhosos. Se me permite, o pastor Elias disse que ia ficar de fora, né? Mas ele faz para nós dois vamos dizer para você. Meus amados, com relação à importância dos pais, se me permite, presidente, nós temos de entender que as nossas crianças, adolescentes principalmente, são bombardeados no ensino secular, principalmente nesses últimos tempos, onde a sociedade está, infelizmente, oferecendo ou colocando à exposição dos nossos alunos nas escolas ensinos, não somente ensino da técnica ou da matemática, português, etc., mas também ensinos que deturpam os conceitos morais estabelecidos pela palavra de Deus. E o antídoto para esses ensinos é justamente o ensino da palavra de Deus pela escola bíblica dominical. E é interessante, pastor Elias, que enquanto os alunos estão aprendendo lá na classe infantil, classe de adolescentes, etc., os pais também estão aprendendo na sua classe. As crianças estão aprendendo e os pais também estão aprendendo como conduzir os seus filhos, como conduzir a família. Eu me permito aqui que eu estava avisando a igreja, incentivando os irmãos a vir à escola dominical, e uma menininha, 6 ou 7 anos, veio falar com o pastor: eu quero vir para a escola dominical, mas meu pai fica dormindo, não me leva na escola dominical. Aí eu chamei o pai daquela menina lá e falei assim: olha, sua filha quer vir na escola dominical, então se você não quer vir, pelo menos traga a menina para a escola. Olha, irmãos, foi muito boa essa fala da menina, porque hoje os pais frequentam a escola dominical, as filhas frequentam a escola dominical, a mãe dela hoje é professora da escola dominical e o pai também é professor da escola dominical. Então é interessante que os pais entendam da importância do ensino da escola dominical da igreja. Evidentemente que a criança é ensinada na igreja e esses ensinos são aplicados em casa. Então, se os pais também aprendem na igreja, eles conseguem aplicar em casa tudo aquilo que aprendem na igreja. Então, o que é interessante é que os pais tenham essa responsabilidade na formação dos filhos, porque nós estamos tendo muitas dificuldades hoje com adolescentes, com jovens da igreja, e os pais não tomar a iniciativa, já é tarde demais, que não conseguem mais conduzi-los. Então, desde criança, é o que a Bíblia manda, né? Ensinar desde criança. Então, desde criança, as crianças já vão se adaptando, e na adolescência e jovens, eles sempre têm um desejo de participar da escola dominical. Muito obrigado. Irmãos, quando o pastor Elias nos falou, irmãos, do bombardeio que as nossas crianças, adolescentes especialmente, estão sofrendo nas escolas. Há poucos dias aconteceu um caso interessante. Eu vou pedir para que a própria Marta conte. Uma de suas alunas, vou dizer a idade, ela sabe, ela vai contar, me fez uma pergunta: tia, eu sou A ou B? Como foi, Marta, que ela perguntou? Ela disse que ela foi na escola e a professora falou que ela podia escolher o que ela podia ser. E ela disse: eu posso ser menino ou eu posso ser menina. A
que eu podia ser. E eu disse, aí eu abri a Bíblia e contei para ela a história da criação. E disse para ela, você é menina, porque Deus te fez menina. E ela disse, mas na minha escola, eu falei, pois é, na sua escola, mas lá não tem o poder de Deus. Eu digo sempre que é muito complicado quando nós vamos falar com as crianças sobre esse assunto. Porque quando ela começa a crescer, ela não tem uma base que ela aprende na escola dominical e também em casa, a cabecinha dela começa a divagar e começa a ficar confusa. Por isso é muito, mas é muito importante mesmo a presença da criança na escola dominical. Eu digo para os pais, não mande seus filhos para a escola dominical, venha com seus filhos para a escola dominical. Porque, como o pastor Wellington Júnior disse, o pai está aprendendo, a mãe está na sua classe e as crianças, cada um na sua classe, aprendendo de acordo com a sua idade. Mas hoje em dia, da pandemia para cá, nós temos notado uma diferença de comportamento muito forte nas nossas crianças. Eu falo porque eu sinto isso com as minhas crianças. A internet está dominando muito a vida das nossas crianças. E elas estão se tornando crianças complicadas. Semana passada, um aluno meu de 7 anos, eu olhei para ele e falei, Davi, você está triste? Eu estou entediado. Como uma criança de 7 anos pode estar entediada? Então, a vida dele começa a ficar muito triste, porque a internet não satisfaz a idade dele. Então, eles começam a ficar tristes. E eu fui conversar com a irmãzinha dele, que é um pouquinho maior. E ela falou assim, mas tia, a internet quer que a gente morra, ela quer que eu morra, ela me ensina que eu tenho que me matar, mas eu sei que Jesus fica triste. E eu fiquei em desespero de ver o que eles estão vendo sem a gente saber. Então é muito perigoso o que está acontecendo hoje. Por isso que é muito importante que as crianças frequentem a escola dominical, porque eu creio que os professores, juntamente com os pais, nós somos a receita certa para caminharmos para o céu com as nossas crianças. Muito obrigado, irmã Marta. Meus queridos, acrescentando um pouquinho as suas palavras. Irmãos, na minha geração, a minha adolescência, não existia o tal do celular. Também não existia a internet. Pois bem, mas a informática, irmão, naquele tempo era muito fraca. De forma que, infelizmente, muitos pais, às vezes, estão trabalhando e a criança está atrapalhando um pouco, ele pega, dá o telefone, daí vai brincar, dá o telefone e as crianças hoje já sabem buscar aquele troço lá. E existe cada um daqueles monstros. Marta falou aqui, eu creio que tem um tal de Momo. É Momo mesmo? Hein? É Momo mesmo? Olha, que ensina crianças a se retalhar, se sacrificar, é uma coisa absurda. E crianças, irmãos, aprendem isso e faz. Inclusive, enquanto o pastor Wellington Júnior trazia aqui a sua fala, eu estava lembrando que os puritanos, o puritanismo foi um movimento, os irmãos bem sabem, só a título de lembrança, que foi a tentativa da reforma, assim como estava acontecendo na igreja na Alemanha e em outras partes, como a Suíça, boa parte da Europa. O puritanismo foi a tentativa de fazer a mesma coisa na igreja na Inglaterra. E os puritanos, eles tinham uma prática, que enquanto o pastor trazia a palavra, me veio à mente, porque os pais, eles, após o culto, que era inclusive no domingo pela manhã, eles repassavam aquilo que aprendiam, separados dos filhos, em casa. Então, antes do almoço, os pais reuniam os filhos em volta da mesa e cerca de 30, 40 minutos eles repassavam ponto a ponto daquilo que o pastor ensinava. Ouvindo o pastor Wellington Júnior, a irmã Marta, durante o dia me veio ao coração o desejo de fazer uma pergunta ao senhor, pastor Wellington Júnior, porque nós vemos, os irmãos aqui, o senhor
auxiliando o nosso pastor, mas sempre há em nós o interesse de saber, por exemplo, a relação do Senhor e dos irmãos do Senhor com o pastor Zé Wellington e a nossa saudosa irmã Wanda como filhos. A minha pergunta: como foi a relação do Senhor com o pastor Zé Wellington, a nossa querida e saudosa irmã Wanda, nessa questão da escola dominical? Bem, evidentemente que nosso pai sempre foi uma referência e exemplo para nós no que se refere a compromisso com a palavra de Deus. Meu pai trabalhava na feira, né? E o tempo cheguei a trabalhar na feira com ele também. Domingo pela manhã não podíamos ir à escola dominical por causa da feira, mas da congregação que ele dirigia, a escola dominical foi transferida para o período da tarde. Então, meu pai chegava da feira, rapidamente se trocava, e nós também almoçávamos, íamos para a escola dominical. Eu me lembro, né, quando a gente era criança, o setor que meu pai dirigia, que era muito distante de casa, nós morávamos na Zona Norte, e o setor era na Zona Sul. A gente ia muitas vezes de ônibus, né? E aí ele, com 5 filhos pequenos, e a Rutinha, que era novinha, né? Ia no colo. Bom, mas enfim, a gente ia para a escola dominical à tarde. Então, a nossa escola dominical na congregação era à tarde, para que nós pudéssemos participar da escola. E ali a igreja era a escola dominical, depois culto ao ar livre, depois um lanche, e já havia o culto à noite. Então era um dinamismo, era uma dinâmica muito boa na congregação onde nosso pai dirigia, que nós participávamos de todo esse trabalho aí. Escola dominical, culto ao ar livre e depois o culto à noite. Então nós não tínhamos motivos para não ir à escola dominical. Nós éramos carregados e íamos depois, não era opcional. Irmãos, eu quero aproveitar um gancho aqui da sua pergunta, que passou, não era pergunta, mas passou por ela. Como é a convivência entre eu, Zé Wellington, e nós e os filhos? Eu quero dizer aos irmãos, eu não digo com orgulho, mas eu digo com muito temor de Deus no meu coração. Se há uma família que vive bem em comunhão, somos nós. Tenho 6 filhos, eu tenho dito algumas vezes que não sei dos 6 qual é o melhor. A Marta diz que é ela, né? Está cuidando de mim. Mas, meus queridos, há poucos dias, pouco tempo atrás, um tal do Fuxico Gospel fez uma publicação que eu havia me desentendido com o Zé Wellington no púlpito e que tinha repreendido a ele aqui na frente de todo mundo, uma coisa muito grosseira. Irmãos, isso é mentira do cão, coisa do capeta. Satanás foi depois esse coisa gospel, fuxico, irmãos, na internet. Graças a Deus vivemos em paz. Existe entre eu e ele, além da afinidade de pai e filho, uma confiança ministerial. Existe, irmãos, pleno entendimento entre nós dois. Entre nós, entre todos eles, né? Mas como ele está aqui na igreja comigo, né? Os irmãos sabem que hoje ele é o meu presidente. Ele é o meu presidente. Ou vocês pensam, mas nós nos sentamos algumas vezes e ele chega e diz: papai, me deu um conselho, eu estou junto dele, a gente conversa, aconselha daquilo que pode, mas vivemos em perfeita comunhão. Então, o Fuxico foi usado pelo capeta, isso nunca aconteceu. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, às vezes é até interessante a gente comentar a respeito dessa relação de família, porque o meu pai nunca me chamou a atenção. Bom, primeiro, nunca me bateu, nunca apanhei meu pai, porque eu sempre, acho que dos filhos, eu fui o mais bem comportado de todos. Então, o difícil lá era o Paulo era terrível, mas então o nosso pai, quando tinha chamado a atenção, ele nunca nos chamava a atenção publicamente, nem no meio da família, sempre era particularmente que ele nos chamava a atenção. E a maneira com que ele nos chamava a atenção não era com raiva, não era de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa. E se o senhor me permite, só um exemplo aqui, se permite, né? Nós tínhamos um horário para chegar em casa. Ele determinou, o horário era esse. Nós já éramos maiores, né? Mas vivia na casa dele, não tinha casado ainda. E
E uma certa noite nós fomos para o culto, e o culto demorou um pouco. Eu e meu irmão, eu e o Paulo, nós fomos, o Paulo tinha um carro, e o carro dele naquele tempo tinha aqueles escapamentos chamados de Cadron, que fazia aquele barulho. E nós chegamos, passou do horário de chegar em casa. E nós chegamos em casa, e agora, o que vamos fazer? Porque abrimos a garagem, o carro não podia, fazia barulho, o carro, desligamos o motor do carro e empurramos o carro dentro da garagem para não fazer barulho, para o pai não acordar. Aí entramos bem quietinho dentro de casa, a ponta dos pés. Quando fomos subir a escada para os quartos, meu pai estava parado no meio da escada, de braço cruzado, de pijama, de braço cruzado. Aí perguntou para mim: que horas são no seu relógio? Aí eu falei a hora que era justamente a hora atrasada. Ele só disse isso: é a última vez essa, né? Sim, senhor, é a última vez. Acabou. Então, essa relação faz com que nós nos sintamos bem e com liberdade. Por isso meu pai nunca nos chamou a atenção publicamente, nem dentro de casa. Imagina no púlpito se isso iria acontecer. Então, eu tenho assim, irmãos, um privilégio, com seus irmãos, um privilégio de ter, desde a tenridade, trabalhado com meu pai, trabalhamos juntos, não somente na igreja, mas essa convivência que eu tenho com meu pai, a experiência de vivermos juntos, desde os 12, 13 anos que eu trabalhava na feira com ele, nas lojas que nós tínhamos, e graças a Deus, nós nunca tivemos nenhuma arranhadura, e nem ia ser diante de uma igreja, diante da internet, tudo que ia acontecer isso aqui. Então, pede para o Chico Gospel lá mostrar o vídeo que aconteceu isso aí. Não existe. Muito obrigado. Muito bom. O senhor disse que compartilhou conosco que o senhor se matriculou na Escola Bíblica Dominical em 1942. E eu vou fazer essa pergunta ao senhor, porque eu acredito que seja uma pergunta pertinente a todos, os superintendentes, professores, secretários de Escola Bíblica Dominical. E vou fazer a pergunta ao senhor e pedir ao pastor Wellington Júnior também que fale a respeito de como tratar a questão de resolução desses problemas. Já puxei. Quando o senhor olha para aquele tempo, a Escola Bíblica Dominical, claro que com as restrições daquele tempo, as dificuldades, o quanto mudou a respeito do interesse da Escola Bíblica Dominical, se isso aconteceu, se o senhor percebe um decréscimo disso, uma diminuição desse interesse, em que momento isso aconteceu e por que o senhor entenderia que aconteceu? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que em 42 nós não tínhamos uma lição de jovens e nem de professor. A revista era uma só, para todos. E cabia ao professor usar a sua mente, sua inteligência e o seu conhecimento bíblico para diversificar quando o assunto não era muito próprio para a nossa idade. Então, às vezes o assunto era sobre adultério, coisa mais pesada assim. Então o professor, ele usava a inteligência para levar ao conhecimento nosso, às vezes outro assunto parecido, mas que nunca usasse qualquer expressão pesada. Com relação, irmãos, ao interesse dos alunos da escola dominical, como, amados, na década de 40, a nossa Assembleia de Deus não era muito grande. Havia, na verdade, irmãos, uma organização um pouco mais pesada, para que vocês saibam, naquela época, o crente que não era batizado nas águas e não tinha um cartãozinho de membro, ele não podia frequentar um culto de oração. O templo era fechado, a porta tinha lá um diácono. Se você não tivesse o cartão de membro, você ficava lá de fora, não entrava. Pois bem, mas, amados, Deus, o Senhor, mandou naquela época. Eu me recordo muito que no ano 1945, no fim da Grande Guerra, irmão, naquela época, Deus mandou um despertamento entre a mocidade e entre os jovens na igreja, que foi a coisa linda de toda a minha vida espiritual. Terminava o culto da sexta-feira, que era o culto de doutrina. Irmãos, você viu um grupinho ali, conversando, onde é que é a oração hoje, onde é que é? E então nós nos espalhávamos em grupos, 5 para aqui, 6 para ali, passávamos a noite orando,
Domingo no culto era só o testemunho. Ali Jesus batizou 5, ali Jesus batizou 2, e uma verdadeira festa espiritual. Daí então, essa proximidade da vida espiritual, irmãos, nos cobrava frequentar a escola dominical para aprender da Bíblia. Então havia um interesse maior. Hoje, infelizmente, nós temos circulado, estou falando aqui para professores, vocês sabem que infelizmente a tal da internet e a tal da preguiça, se somos dois, e os irmãos ficam em casa. Essa pandemia, irmãos, trouxe um resultado muito negativo na igreja com relação à frequência. Nós temos aqui na sede do Belém famílias que não vieram ao culto, assistem tudo pela televisão, mandam o dízimo pelo Pix, não sei o quê, mas irmãos, mas não vamos atrás de dízimo nem de Pix, ou cobrando isso de ninguém, graças a Deus por isso. Porém, irmãos, o culto presencial é diferente. Você aqui sente o calor do irmão, você sente o afeto, o carinho. Irmãos, o culto presencial é maravilhoso em toda a sua execução. De maneira que eu vejo que há, na verdade, um pouco de desinteresse, irmãos, e nós pastores, eu tenho falado muitas vezes, aqui no Belém, na sede, nós temos uma dificuldade, com a dominical. Nós temos muitos domingos ocupados com reuniões que impedem a escola dominical. Mas eu estou estudando um plano para que nós tenhamos. Na Santa Ceia nós já temos a escola de 8h30 às 9h15. Né? Mas tem, por exemplo, agora domingo que vem vamos ter batismo. No dia 27 vamos ter batismo nas águas. Daí não tem escola dominical. E assim, trabalho do sítio de oração, trabalho da universidade, trabalho dos adolescentes. E então ela fica fascinada. Porém, eu estou orando a Deus e eu estou para que não tenhamos, irmãos, essa quebra de continuidade do estudo na revista da escola dominical. Então eu vejo, na verdade, muita falta. E ao professor, eu tenho dito aqui aos nossos irmãos algumas vezes, irmãos, por favor, cada classe tem um secretário, um mocinho, uma menina, um irmão, alguém que anota, faz as anotações da escola, pedindo para que esta pessoa telefone para o aluno faltoso, convidando para que ele retorne às aulas, não é? Convidando com carinho, para que ele sinta que, na verdade, nós estamos notando não só a falta dele, mas queremos que ele aprenda mais com a palavra de Deus. Na verdade, o presidente disse algo muito importante, né? A internet e a preguiça fazem com que haja uma diminuição da frequência dos trabalhos da igreja em geral. Ali no setor de Guarulhos, nós suspendemos os cultos pela internet. Nós não transmitimos o culto pela internet. Eu pude notar a diferença de frequência na igreja quando nós suspendemos o culto pela internet. Agora, no Belém é mais difícil, porque como Belém é uma igreja sede, nós temos pessoas que acompanham o culto no mundo inteiro. Então, pessoas lá dos Estados Unidos, do Japão, acompanham o culto do Belém e, evidentemente, não é interessante que se faça isso aqui. Mas, outra situação também que vai incentivar o aluno a frequentar a escola bíblica dominical é o próprio professor. A Marta faz o CEAME, e esse CEAME traz para os professores, as professoras que trabalham com as crianças, iniciativas como você atrair a criança, né? Ela já fez CEAME algumas vezes em Guarulhos, faz os setores que a maneira com que as tias atraem as crianças através do visual, através de palavras que as crianças entendam na linguagem da criança. Então, o professor, eu posso dizer que o professor também é um dos responsáveis pela boa frequência dos alunos da sua classe. Então, sempre atraindo os alunos, estando o professor preparado para a lição, estando o professor, um professor assíduo, que não falte à escola dominical, não é?
aquele professor que ama a escola dominical, que pode transmitir isso aos alunos, e isso vai trazer, queira ou não, eu diria, um desejo do aluno em estar na escola dominical, porque sabe que o professor está preparado, que o professor é atencioso, e existem algumas classes que tem até uma secretaria formada, por exemplo. O senhor disse aqui e é verdade. Algumas classes que tem ali o secretário ou a secretária que faz essas observações, e existe até equipe de visitas das classes em busca dos alunos que estão faltando à escola dominical. Mas eu acho que um dos atrativos muito significativos para o aluno é o professor. O professor estando bem preparado, o professor interagindo com o aluno, o professor ouvindo o aluno e tirando as dúvidas do aluno. Isso incentiva para que ele volte no domingo seguinte para a escola dominical. Então o professor tem muito a ver com a boa frequência da sua classe, evidentemente que vai redundar na frequência da escola dominical. Então o pastor da igreja é referência. Se ele vier para a escola dominical, os obreiros irão, tá certo? O dirigente de coração indo para a escola dominical, os seus cooperadores irão, os professores terão mais motivação para estarem presentes também. Então a grande motivação. E outra situação que o nosso presidente disse aqui é a interrupção da escola dominical. Isso perde a sequência e perde o interesse. Se na congregação tiver muita festividade, muito trabalho de domingo, então isso vai perder o interesse também, faz com que o aluno perca o interesse pela escola dominical, porque quebra o ritmo. Então, quando o aluno começa a frequentar a escola dominical, entra no ritmo, vai em frente. Quando tem interrupção, um domingo ou dois, que aí já perde aquela motivação. Então, é interessante que os pastores, dirigentes de corações, evitem o máximo possível de programação extra que não seja escola dominical no domingo. Então, fecha o círculo de oração, faz a sexta no sábado, domingo fora do horário de escola dominical, domingo à tarde. Por exemplo, você festa as irmãs do círculo de oração, então faz uma escola dominical especial com as irmãs do círculo de oração. A festa da mocidade, então naquele dia faz um trabalho especial com a mocidade na escola dominical, levando palestras ou aproveitando a própria lição. Então você pode fazer nas festividades da igreja um momento especial na escola dominical. Então é interessante que não há interrupção da escola dominical por eventos da igreja. Evidentemente, a sede é diferente, tem a sua programação, tem batismo, tem culto de ceia, e tem os eventos que não tem como, mas o presidente está pensando aqui como fazer essa adequação. Meus irmãos, acrescentando um pouquinho aqui que o Israel está falando, vamos, o SEAME, que a Marta ministra, é muito interessante. Aliás, ela vai fazer agora, de sábado ou no outro. Sábado agora? Sexta, no dia 6 e 7, lá ela vai fazer, já fez o Itaim, já fez o Itaim, perfeitamente. Mas, irmãos, o que eu queria dizer a vocês é que a inteligência do professor, ela deve ser sempre usada. Por uma coisa interessante, você no fim da escola, você lança uma pergunta para os alunos: olha, eu queria saber disso, vocês me responderão na próxima escola. Já deixa um ganchozinho para a próxima aula, né? Cara, estuda na Bíblia, então, o nome da mulher de Caim, vê lá, procura, depois você achar atrás para mim. Com base nisso, eu estou recebendo aqui algumas perguntas, dentre as quais algumas eu vou encaminhar aos senhores em particular depois, mas eu percebo uma preocupação dos superintendentes, dos professores e dos secretários, mas em especial dos superintendentes, com base no que eu estou recebendo aqui. E eu já havia preparado aqui para perguntar, porque na verdade essa é uma grande oportunidade, talvez a oportunidade de se ter orientação nesse sentido. Qual é o limite e como deve ser a relação entre o superintendente e o pastor? Nós estamos aqui diante dos presidentes do ministério e às vezes o superintendente tem uma necessidade, tem alguns projetos, como por exemplo, tem uma pergunta aqui sobre se pode ou não lá no setor, é um superintendente setorial perguntando se a cada 3 meses ele pode ou não
realizar um encontro setorial com professores. E como ele deve conduzir isso em relação ao pastor? Como deve ser essa relação? Meu querido companheiro, em primeiro lugar, o pastor deve fazer parte da escola dominical. Nós temos até alguns dirigentes de congregação que eles não vão à escola dominical. Meu Deus. Então deixarão surpreender, deixarão uma pessoa. Aqui no Belém, irmãos, sou eu e o pastor Laerte. Laerte tem sido meu escudo. Então, ele vem aqui, irmãos, pois ele senta na classe ali como aluno, eu sento na minha classe ali como aluno. Depois tem vontade de falar, mas não há, a mim, irmãos, não me diminui nada. Absolutamente não me diminui nada. Tanto faz eu aprender ensinando como aprender ouvindo. De forma que eu acho que agora com relação a essa reunião de cada 3 meses é excelente. Agora, não faça sem primeiro combinar com o pastor. Combina com o pastor, escolhe o dia com ele, direitinho, tudo mais, tá? E pede para que ele esteja presente também, não é? E se até vocês quiserem, com o pastor, combinar algumas questões, algumas perguntas, alguns assuntos que se faz necessário, mas que a necessidade, uma reunião como essa aqui, irmãos, hoje eu estava pensando, irmãos, nós devíamos fazer sempre, eu não sei, depois não ver a data, nós fizemos uma reunião com os dirigentes de congregação, e agora no dia 27 eu vou ter outra. 26. Dia 26, tem outra, que é 20 de setembro, 27 é o batismo. Dia 26 eu vou ter outra, de maneira que há um interesse nosso, irmão, essa comunhão constante. Isso é verdade. Irmãos, Zé Neto falou aqui sobre o uso da internet aqui na sede, irmãos, é interessante. Eu, na verdade, não posso suspender o uso da internet. Irmão, no fim do culto eu recebo, eles me mandam lá na informática, o número de pessoas que acompanhou o culto. Agora eles dizem que agora nós temos 2.000 pessoas acompanhando a nossa reunião. Mas aqui no culto domingo tem 6.000, 5.500, 7.000 pessoas acompanhando o nosso culto. Daí não se pode, e depois hoje, muitas pessoas se reconciliam, se entregam para Jesus através da internet. Nós éramos por ele, mas depois mandamos visitá-lo, né? Nós temos aqui os irmãos que fazem trabalho e eles vão lá buscar o crente para estar conosco. Bem, com relação a essa aproximação do superintendente com o pastor setorial, é interessante que haja essa confiança mútua entre o pastor, não só pastor setorial, mas dirigente da congregação, em que o dirigente e o superintendente possam, evidentemente, falar a mesma linguagem, né? Falar a mesma coisa, e, evidentemente, que quem escolhe o superintendente é o dirigente da congregação. Quem escolhe o superintendente, no caso setorial, é o pastor do setor que escolhe o superintendente. E tudo aquilo que, os projetos que tiver o superintendente, evidentemente que há, né, por hierarquia, de comunicar com o pastor, de pedir a sua opinião, a sua sugestão, né, e levar em conta a resposta dele, e haverá sempre uma adequação nos interesses, tanto do superintendente como do pastor. Isso faz com que o superintendente também ensine, passe esse ensino aí para que os alunos da escola dominical, que haja essa submissão, que haja esse interesse nessa conciliação. Então é bastante interessante que o superintendente, tudo que vai fazer, evidentemente, ele comunica ao pastor, por mais confiança que o pastor deposite nele, por mais liberdade que o pastor dê a ele, mas é interessante que o pastor fique sabendo qual é a programação, para que não seja pego de surpresa. Então, mas o professor deve sempre contar com a ajuda dos alunos. Os alunos devem ser os primeiros anunciadores da escola dominical, da aula que ele está recebendo. Eu me lembro que eu era adolescente, uns 13, 14 anos, e na nossa classe, que era a 6ª classe, nós tínhamos o professor e o substituto. O professor, que era o meu irmão, pai do Corte,
advogado, homem inteligente, tudo bem. Mas o substituto dele era um presbítero velhinho, que ele dirigiu a congregação lá no bairro. Mas nós queríamos tanto ver aquele velhinho. Ele não sabia ler. Então ele chegava, irmãos, e dizia, olha, vamos orar, vamos começar, vou pedir para esse menino ler aqui para mim, porque eu estou com a vista um pouco turbada. Então, irmãos, só que um tinha muita letra e o outro tinha muita unção. Então havia uma coordenação do Espírito de Deus naquela classe. E tanto nós amávamos o nosso professor como o nosso substituto e fazíamos propaganda. Irmãos, havia disputa, disputa até na oferta. Na nossa oferta com de outra classe. Nós pedíamos e juntávamos dinheiro durante o dia. Direito não tem dinheiro, né? Ia juntando algum dinheiro e tal, e tal. E quando chegava no domingo, naquele tempo era o rei, era 1.000 réis, né? Irmão, dava 5.000 réis de oferta, era um estouro, né? De maneira que precisa que haja, eu não digo esta disputa, mas que haja um entendimento para que haja desenvolvimento também entre as classes. Há uma pergunta aqui, e ela é importante, vai na linha do que os senhores estão nos orientando. Que a pergunta é a seguinte, e claro que isso aqui tem a ver com a preocupação por nossa igreja ser uma igreja centenária, conservadora, e há essa preocupação. E essa é uma pergunta pastoral, de alguém que está se identificando aqui com seus pastores, né, os nossos pastores, e por isso vem a oportunidade. A pergunta como professores de EBD, se eles podem inserir jogos, aí coloca aqui, tais como dominó, figuras, enfim, então é uma pergunta, então é uma inquietação que na didática. Na didática E aí coloca aqui como forma de alcançar os resultados de figuras bíblicas, enfim, são dramas que lá na ponta os nossos professores devem enfrentar. Então, eles estão vendo, os pastores estão perguntando como lidar com isso. Irmãos, isto vai muito da idade dos alunos das classes, não é? Eu acho que uma classe de jovens, você leva lá, a Marta leva lá um quebra-cabeça falando de Jesus, formando o nome de Jesus, para eles entenderem, não, acho que é absurdo. Agora, na classe de criança, tem que chamar a atenção dela. E esses são jogos, mas na verdade são quebra-cabeça, mas incentivando uma atividade. Criança a uma atividade e conhecimento bíblico. Aí para Davi, José e... Na linguagem técnica, isso é chamado de atividades lúdicas, né? Lúdicas, perfeitamente. Que são métodos pelos quais você vai transmitindo conhecimento de forma que a criança se envolva com isso. E a irmã Marta, ela conhece bem disso aí. Irmãos, há uma coisa, o professor da classe, ele deve vir preparado para ministrar a lição daquele dia. Não deve misturar o assunto da lição com assuntos terceiros fora da Bíblia. Eu tive uma vez aqui que ser um pouco grosseiro com um professor da escola dominical, porque ele começou a escola e nós tínhamos um assunto e ele não tocou no assunto, começou a falar de política. E começou a falar de política, de A e de B e de C. Mas já levou uns 20 minutos. Aí eu disse, dá licença, se eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, eu não quero saber de política, por favor, meu irmão, volte, abra a lição, fala da lição para a gente. Não, acho isso aí que deve se concentrar nisso aí. Agora, com relação a brinquedo de criança, né? Não, aí não... Agora levar dominó para adulto, não, levar dominó para adulto, não, aí é viciar o negócio, né? Bom, na verdade é o seguinte, evidentemente que existe até dominós, por exemplo,
para atividade infantil. Então você tem lá para relacionar as figuras, por exemplo, Davi com a funda, Davi com Golias, Daniel com a cova dos leões, enfim. Então existem esse tipo de